Vambora, Danilo Talk no ar para você. Muito obrigado que está nos acompanhando agora no Deezer, no Spotify, agregadores de podcasts, também no YouTube. E hoje falando sobre um tema fascinante, como os espaços que estamos, a nossa casa, a sua casa, o nosso trabalho, influenciam, no nosso dia a dia, com a saúde, com o humor, enfim, influenciam no nosso dia a dia. E convidamos uma convidada para lá de especial, a arquiteta, urbanista Carla Carvalho. Um forte abraço. Bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui para poder falar sobre esse assunto. Neuroarquitetura, eu vejo que ainda é um tema que não é muito abordado e que as pessoas têm curiosidade. Então, poder falar um pouco sobre isso é muito bom e é uma honra mesmo. Bom, já de início, o que de fato é a neuroarquitetura? Bom, então assim, o que é que difere a neuroarquitetura da arquitetura convencional? Certo. A arquitetura, ela faz a junção ali da estética com a funcionalidade. Dentro da neuroarquitetura, a gente pega essa parte da arquitetura e aplica com as técnicas da neurociência. Então, a gente coloca elementos para entender como o ser humano vai agir naquele espaço quando a gente ativa os sentidos. Então, a gente faz a integração de texturas, cores, pensando como o ser humano vai reagir estando ali naquele ambiente inserido. E como é que realmente o ambiente ele vai impactar o nosso estilo de vida, as nossas emoções? Isso de fato tem comprovação? Tem sim, então assim, nossas emoções, elas são ativadas com os nossos sentidos. Perfeito. Na escola nós aprendemos os 5 sentidos básicos, que é tato, olfato, audição, nossa visão, e hoje existem estudos que comprovam que nós temos mais sentidos a serem aflorados. Eu não vou adentrar muito assim nesse assunto, porque é mais ligado a estudo da neurociência mesmo, mas existem estudos que dizem até que nós temos 13, 33 sentidos. Nossa. Já para a neurociência, teve um artigo publicado agora em 2023, onde uma neurocientista espanhola, ela afirma que nós temos aí 7 sentidos e que os 2 novos são mais importantes do que os 5 que nós já conhecemos. Então, ela fala que até a nossa postura corporal indica para o cérebro como nós estamos nos sentindo, assim também como a nossa expressão facial. Então, se você está com a expressão de raiva e você muda e coloca um sorriso, automaticamente você tende a se sentir melhor. Então, dentro da neuroarquitetura, a gente trabalha esses sentidos. Então, de qual forma? Eu quero trabalhar o sentido da visão. Eu vou trabalhar o meu efeito de iluminação. O que é que a iluminação vai causar nas pessoas? Porque a iluminação natural, por exemplo, ela vai ativar o nosso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Então, eu quero que a pessoa se sinta ali mais energética. É um tipo de iluminação. Perfeito. Não, eu quero causar mais conforto. É outro tipo de iluminação. Da mesma forma, para o tato, tudo que eu adiciono texturas naturais, é uma pedra natural, a madeira, faz a gente se conectar, que é a nossa biofilia, nossa conexão com a natureza. Então, adicionar texturas também faz a gente se sentir mais parte do ambiente. Quando eu passo para a parte auditiva, é um som que a gente coloca, é um ruído de água que faz a pessoa se tranquilizar. Então, a intenção ali é trabalhar o máximo de sentidos possível para o nosso cérebro entender qual a emoção que a gente está sentindo naquele momento. Carla, quais são os designers mais importantes, relevantes, que vão estar ali diretamente ligados à neuroarquitetura e que no dia a dia você consegue perceber bem quando conversa com seus clientes, Olha, esse elemento aqui vai ser fundamental para te trazer uma maior tranquilidade. Depende também do ambiente, Se é o quarto, se é a área gourmet da casa, se é a sala. Eu não considero que talvez tenha um elemento mais importante, mas a junção de ambos. Perfeito. Mas assim, por exemplo, a biofilia, eu vejo que hoje ela está sendo mais estudada, porque hoje está se falando mais sobre a questão de reconectar. A gente, por um tempo, perdemos muito a nossa conexão. Acredito que assim, a tecnologia está avançando, a gente está mais inserida em computador, em tablet, celular. Então, voltar à essência hoje está sendo mais comentado. E esse voltar à essência é muito natural. Então, adicionar os elementos naturais, conectar nossa casa com a natureza. Porque eu acredito que muitas pessoas têm a visão de que conectar com a natureza é colocar um caqueiro na sala. E não é muito isso, na verdade. É adicionar realmente elementos naturais. É a madeira, é a pedra realmente natural e não o que imita a pedra. É a gente adicionar o barulho ali da água,
água, animais, pássaros. Então, conectar realmente com a natureza, acredito que é um elemento fundamental. E se fosse falar assim da casa hoje, eu acredito que a iluminação também. Porque a iluminação, ela faz a gente, como eu falei, né? Nossa casa tem que ser o nosso aconchego. Então, a iluminação faz com que a pessoa se sinta aconchegante quando chega em casa, uma iluminação natural durante o dia, faz a pessoa se sentir também assim, com o ritmo circadiano controlado. Então, ela entende que é hora de acordar, é hora de dormir, é hora de trabalhar. Se eu te coloco em um ambiente que ele é totalmente iluminado artificialmente, com uma iluminação branca, você vai se sentir o tempo inteiro ali no modo trabalho, você vai estar mais ativo. Então, essas alterações aí, eu acredito que sejam fundamentais. Há uma indicação para um ambiente como um quarto, inclusive para regular um melhor sono, a pessoa acordar com maior disposição? É possível pensar do ponto de vista da neuroarquitetura no quarto da pessoa? Sim, quando eu penso em quarto, inclusive hoje, um grande problema que a gente tem é que as casas elas estão ficando menores. E aí a gente não está mais conseguindo fazer aquela divisão de home, o espaço de trabalhar e meu espaço de dormir. Então, o que acontece? A gente tem que, às vezes, colocar bancadas de trabalho dentro do quarto, que não é o ideal quando a gente fala de neuroarquitetura, mas é o que a gente, muitas vezes, tem que fazer porque é o espaço que tem. Então, o que eu costumo falar é que você tem que setorizar e fazer o seu cérebro entender que aquele espaço de bancada é o seu trabalho e que, quando você está na cama, é o seu espaço de descansar. Então, evitar, trabalhar na cama já é aí um ponto que a neurociência fala sobre isso. Você realmente entender ali qual o seu espaço de trabalho, qual o seu espaço de descansar. Então, fazer a setorização. E a questão da iluminação também. A gente tem alguns dispositivos chamados dimmer, que a gente consegue dimmerizar e controlar o índice de iluminação. Então, também isso é muito importante. Eu consigo dizer a incidência que eu quero dessa iluminação. Se eu quero ela mais intensa, se eu quero ela naquele momento mais baixinha. A questão também de ter iluminações pontuais. Então, eu tenho a minha iluminação geral, e quando eu quero fazer ali a minha faxina no quarto, eu ligo a luz e tudo. E tem aquela iluminação que ela é indireta. Então, é um abajur, é uma iluminação que é só decorativa, para que o clima realmente do quarto comece a ficar mais harmônico. Além disso, também, outra coisa que eu falo muito do quarto, no sentido de arquitetura, é a questão de organização. Então, você entender que o espaço organizado faz você ter um humor melhor. O espaço organizado, ele vai interferir na nossa cognição. Então, um espaço que ele está muito acumulado, com muitas informações, com muita bagunça, ele faz a gente se sentir mais ansioso. Então, isso também é um ponto fundamental no quarto. A neuroarquitetura ela também pode apresentar soluções para reduzir de maneira considerável o estresse no ambiente de trabalho? Vocês conseguem praticar isso? Com certeza, com certeza. O que é que eu percebo, assim, que em ambientes corporativos ainda tem muito aquela ideia de que existe uma sala de RH, existe uma sala de financeiro e que cada funcionário está ali na bancada, né? Só que quando eu falo de espaços corporativos, eu tenho que pensar que eu quero que o colaborador colabore para aquela empresa. E eu acredito que teve uma ideia aí por muito tempo de que para você estar colaborando, você precisava estar sentado de uma forma ali correta, em frente a um computador trabalhando. E hoje a neurociência já fala ao contrário, né? Tanto que existem aí a ideia de você criar espaços de descompressão dentro das empresas. Eu já falo ao contrário, eu acredito que a empresa inteira tem que ser um espaço de descompressão, porque o funcionário, ele é individual. Então, assim, hoje você não está no dia bom. E você não está ali para trabalhar em uma sala que tem 5 pessoas conversando. Você vai render melhor se você pegar o seu notebook, sentar na mesa do café e trabalhar sozinho. Então, hoje, dentro das empresas, eu acredito que um grande caminho é fazer esse layout, onde as pessoas tenham autonomia de escolher como trabalhar, sabe? Então, eu tenho autonomia, eu quero hoje trabalhar ali com todo mundo na minha sala. Não, eu quero trabalhar agora com meu fone de ouvido reservado e eu posso levar meu notebook e eu posso passar ali, tomar um café, conversar com um amigo e voltar, que é o que a gente chama de pausa criativa, né? Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que músicos, eles falam assim, eu estava tentando fazer uma música e não conseguia. Só que aí, na hora que eu estava no banho, veio a letra. Isso é uma pausa criativa,
Porque, às vezes, quando a gente está ali muito inserido em pensar em algo, o nosso cérebro está num estado de alerta. E aí, quando a gente relaxa, vem a criatividade. Então, principalmente para empresas que visam criatividade, eu acho que um ponto fundamental é pensar nesse layout. Sabe, o meu funcionário, ele é um ser individual, mas também ele precisa viver de forma coletiva. Então, eu preciso gerar uma integração de equipe, mas eu preciso entender que ele tem que ter autonomia de como ele se acha melhor para render. Perfeito. E não aquela ideia de que só vai render se tiver ali naquele layout formal, na frente do computador, todo mundo enfileirado, entendeu? Então, assim, para projetos corporativos, eu acho que uma das melhores soluções seria pensar nesse layout flexível. Ô Carla, e quais são as tendências no mercado justamente da neuroarquitetura? Existem tendências que realmente estão a todo vapor nesse segmento? Eu acredito que essas duas, assim, o layout flexível certo. E a biofilia. Ela está se falando mais dessa questão da biofilia hoje. Até em amostras, né? Recentemente eu fui à Casa Cor, que é um evento de arquitetura, e aí você percebe que todos os ambientes estão falando sobre reconectar. A gente precisa reconectar. Então, é realmente utilizar a integração com a natureza. E também essa questão dos layouts. Como eu falei, nossas casas estão ficando menores. Então, a gente precisa ter layout que adapte para a realidade, né? Então, eu hoje trabalho em casa, amanhã eu estou no escritório, mas depois eu preciso trabalhar viajando, e está sendo a nossa realidade. Né? Os tempos estão mudando, as pessoas estão procurando cada vez mais trabalhos que rompam aí as fronteiras geográficas, que possa trabalhar em qualquer lugar. Então, a gente vê muito isso também, por exemplo, nessas propostas de Airbnb. São propostas que são quartos, mas que também tem que atrelar alguém que chegou para trabalhar. Então, acho que uma das maiores tendências é pensar nesse layout também. Eu até fiz um post recentemente no meu Instagram, porque eu cheguei numa recepção de um prédio e aí tinham 4 sofás de 2 lugares cada. E aí chegaram 4 pessoas e cada pessoa sentou em um sofá. E aí eu fiz justamente esse questionamento, porque o ideal ali seria utilizar poltronas, né? Existe um termo dentro da psicologia chamada prosêmica, que é a nossa forma individual de agir no coletivo. Então, eu estou ali no coletivo, mas eu ainda quero manter a minha individualidade. Então, quando você chega, por exemplo, em um transporte público, entrou no ônibus, e aí tem várias poltronas ali vazias. Se alguém sentar no seu lado, você vai estranhar. Por que sentou do meu lado se está tudo vazio? Né? Então, a mesma coisa para uma recepção. Se tem ali 4 sofás, as pessoas vão chegar, sentar em um, aí vai sentar no outro, e quando não tiver mais jeito, elas vão sentar juntas, né? Então, isso é prosêmica, e isso é um termo também que a gente estuda muito. Como é que o indivíduo vai interagir ali? Porque tem gente, inclusive, que não vai sentar. Tem gente que é tão tímida e gosta tanto do seu individual que ela não vai sentar no sofá. Então, se a minha intenção é querer que a pessoa chegue naquela recepção e se sinta confortável, o ideal não era que tivesse um sofá ali, e sim uma poltrona, porque ela ia sentar e continuar com o seu individual. Esse é um ponto bastante importante. Certamente você também já percebeu isso no transporte público, em clínicas, enfim, realmente isso ocorre. E como é que a neuroarquitetura ela pode contribuir para um ambiente mais acessível, inclusivo, né? Então, dentro da arquitetura em si, a gente já fala muito de inclusão, né? Quando a gente vai projetar um espaço, a gente projeta pensando na acessibilidade, a gente tem que projetar pensando num layout que ele seja nacionalmente entendido, né? Então, eu preciso que a pessoa entre no espaço e que ela entenda, por exemplo, qual é ali a função de um símbolo de um banheiro, se é feminino, se é masculino. Então, esse layout em si, a gente já fala dentro da arquitetura. Partindo para a neuroarquitetura, o que é que difere? Pensar em espaços, por exemplo, quem tem autismo tem uma sensibilidade maior dos sentidos, né? Então, assim, ele tem uma audição mais aflorada, a visão, a iluminação incomoda mais. Então, dentro da neuroarquitetura, se fala muito sobre essa questão, tanto que hoje tem salas de cinema especiais com sessões para pessoas do aspecto autista. Então, assim, dentro da neuroarquitetura, a gente pensa muito de como os sentidos vai ser aflorado para que todos consigam
utilizar o espaço. Então, se eu tenho uma sensibilidade maior à iluminação, eu preciso de um ambiente que vá adequar as pessoas com essa sensibilidade, né? Se eu tenho ali uma limitação física, preciso que aquele espaço atenda as pessoas também. Então, não ter barreiras para isso. A tecnologia também, eu acho que é um meio muito assim favorável para essa questão, porque a gente consegue hoje colocar informações, né, visuais e informações também auditivas. Então, sensores de leitura, né, para agregar as pessoas qual é o caminho que deve ser seguido naquele espaço, para que elas, de fato, se sintam pertencentes. E a questão do layout. Nós temos, dentro da arquitetura, padrões, né? Então, por exemplo, a altura de uma mesa, 75 centímetros, a altura de um banco, 40 centímetros. Mas a sociedade não é padrão. Então, se eu estou fazendo uma empresa e eu coloco ali um mobiliário padrão, eu estou agregando a maioria. Mas tem algum funcionário que pode ser muito alto ou que pode ser muito baixo e que não vai ficar ergonomicamente correto para ele. E aí, no dia a dia, aquilo vai lhe causando um nível de estresse que talvez ele não perceba. Né? Aí você passa assim, o final do dia, nossa, estou exausto, estou muito cansado. Mas às vezes era só o mobiliário do seu trabalho que não estava ergonômico para você. Então, assim, um móvel que ele controle a altura de um funcionário também, isso tudo torna os ambientes mais acessíveis. Sensacional. Carla, obrigado demais pela sua participação enriquecedora aqui para o nosso Danilo Talks. Fico muito contente, espero que você possa retornar também outras vezes. São momentos oportunos como esse, né, que a gente consegue entender, compreender a evolução da arquitetura, a evolução do urbanismo, né, compreender também que tem se aproximado mais, é algo feito para pessoas, isso é fundamental. Muito obrigado, um forte abraço. Eu quem agradeço mesmo a oportunidade. Vou deixar o meu arroba aqui. Fica à vontade, a hora é essa. Gente, atenção, abra aí seu Instagram, abriu o Instagram? Pronto, agora. Pronto. Para quem quer saber aí um pouco mais sobre neuroarquitetura, já me segue no Instagram. Vou deixar o arroba arc.carlacarvalho, Carla com K. E aí eu estou postando lá dicas e falando sobre arquitetura e neuroarquitetura também. Danilo, muito obrigada. Eu que agradeço.